Vamos a gente rezar uma Ave Maria por ele, para que Nossa Senhora esteja à frente deste momento, durante esse congresso. Estende a sua mão em direção ao diácono e vamos rezar e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia! Estou muito feliz, viu, gente, estar aqui com vocês, com a comunidade. Como o Max disse, que ele mandou a mensagem e eu gosto, eu mesmo, responder todos os contatos. Claro que a gente tem uma equipe, pessoas que nos ajudam, mas quando é em relação a show, eu já tenho uma equipe, um escritório que ajuda, porque tem eventos que são eventos de prefeitura, e aí não dá para ficar lidando com esse tipo de gente, assim, no sentido de burocracias, né? Então eu passo para a equipe. Mas quando é pregação, eu mesmo gosto de conversar, entender a realidade de cada local, e é algo que eu tenho feito muito mais. Eu já fazia isso há muito tempo, mas pouca gente conhecia, né? Só conhecia o Léo cantor da banda Dominus. Agora pouca gente conhecia o Léo diácono, né? Eu sou diácono há menos de um ano, né? Eu falava para o padre Valdiano lá que é menos de um ano, né, que eu sou ordenado, e Deus já fez tanta coisa, né? Eu tenho um filho de 5 meses que eu pude eu mesmo batizá-lo. Então fiquei muito feliz. E eu recebi vários convites para batizado. Eu falei, não, espera que o primeiro batizado que eu vou fazer na minha vida enquanto diácono vai ser o do meu filho. E foi uma bênção. Isso vai com certeza marcar muito a nossa vida. Então é algo que tem crescido cada vez mais, apesar de eu já fazer isso há muito tempo. E eu amo fazer, eu gosto mais de fazer pregação do que cantar nos shows também. Até porque trabalhar com formação, esse número de pessoas que está aqui, ele se multiplica, né? E assim como Maria, nós precisamos aprender a ser os discípulos, né? São Lucas, ele considera Maria como a primeira discípula, a primeira seguidora. Ela é o exemplo a ser seguido. E o que eu quero partilhar com vocês hoje é Maria como um espelho para a igreja. Espelho por 2 motivos. Primeiro, porque o espelho ele reflete a luz, ele não tem luz própria. Se você joga o espelho, quando eu era pequeno eu gostava de brincar com o espelhinho que eu tinha lá e ficava jogando a luz do sol no rosto dos outros. Coisa de menino, né? Coisa de menino, não tem nada na cabeça. Ficava jogando o espelho assim, para com isso, menino. Eu ficava lá. O espelho ele reflete a luz. Então Maria é esse reflexo de uma luz que não vem dela, mas que vem de Deus. Mas Maria também é esse espelho que nós devemos nos espelhar. Ela é modelo. Então são 2 características importantes de Maria para a nossa vida. Ela reflete a luz, que eu também devo refletir, e ela é espelho do Senhor, assim como eu também devo ser. Eu e você somos cristãos, e como cristãos, nós somos como um outro Cristo, alter Christi, né, que fala, eu devo ser como um outro Cristo no mundo, e o mundo está carente disso. O mundo está carente de pessoas que são exemplo, de pessoas que são espelho, de pessoas que quando olharem para mim, dizem, ali está uma pessoa de Deus, ali está uma pessoa cheia da presença do Senhor. O mundo está carente disso, gente. As referências hoje que nós temos na internet são quais? Se você for pegar, por exemplo, quem tem maior número de seguidores, são hoje, a pessoa que mais tem seguidor no Instagram no mundo, se chama Cristiano Ronaldo, que é um jogador de futebol muito rico e muito bom, né? Ele tem não sei quantos milhões de seguidores. São os grandes atores, são as pessoas que são reconhecidas pela sua beleza, pela sua capacidade intelectual, ou pelo seu poder em relação a dinheiro, a coisas que tem. São as pessoas que mais seguidores têm. No Brasil, a pessoa que mais tem seguidor é o Neymar e a Anitta. São as grandes referências, né, que hoje a humanidade tem. E nós somos chamados a ser referência não pelas nossas capacidades, não por aquilo que a gente sabe ou pode fazer, porque o mundo valoriza isso. Quem mais tem, não só nas redes sociais, mas numa empresa, esse aqui é fulano de tal, ele é isso, ele é aquilo outro, porque ele fez isso, ele conquistou aquilo, e assim nós somos reconhecidos. Mas no cristianismo não funciona assim. Nós somos reconhecidos por aquilo que nós temos dentro de nós, que é o Senhor.
E assim Maria é. Que bonito é este ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou suspeito para falar dos ícones. Eu sou apaixonado pela vida monástica, morei em mosteiro muitos anos. Eu quase fui monge, viu, gente? Quase fui padre, quase fui monge, mas não deu não, porque a vocação ao matrimônio foi maior. Aí eu ficava pensando, mas como eu posso servir mais de perto o Senhor? Na minha arquidiocese não existia o diaconato permanente na época do cardeal Dom Serafim, já falecido. Mas, depois que veio o nosso querido Dom Valmor, que é o nosso presidente da CNBB, infelizmente tão atingido por aqueles que a gente chamam de raditrade da Igreja Católica, são aqueles radicais que falam, CNBB isso, CNBB aquilo, e eu tenho tanto contato com o Dom Valmor, que é um homem tão humano, e que tem que lidar com duas alas na igreja que são tão distintas e que não se entendem, que é a ala que quer viver só de oração e se esquece que não é só de oração que a gente vive, que é a ala que quer só saber do rito, né? Porque isso, a liturgia fala assim, a liturgia fala assim, tem que ser assim, e a ala que também muitas vezes só quer saber da luta armada, da terra, e se esquece também de viver, e as duas alas podem conviver muito bem, e ele como presidente da CNBB tem que lidar com tudo isso. E aí ele abriu o diaconato em Belo Horizonte de uma maneira tão bonita, aí eu falei, pronto, agora a gente pode estar mais próximo dessa vida litúrgica, o diaconato que ele é aqui em Teresina é vivido de uma maneira tão bonita, né? Muito mais bonita que em Belo Horizonte. Aqui o diácono ele faz muito mais, ele age muito mais, que coisa boa. Belo Horizonte a gente está caminhando, a gente chega lá, né? E aí eu entrei para essa vida, e aí olhando para Nossa Senhora, essa vida com os ícones que tanto nos ensina, Maria é isso, preste atenção neste ícone. A cor da roupa de Nossa Senhora é escura, e que tem toques de luz, que vem dele. Olha como ele é claro, olha como ele é iluminado. Gente, esse ícone nos fala na nossa frente, na nossa cara, que Jesus, ele ilumina tudo. Sem Jesus, Maria não teria nem esses traços de luz. Da mesma maneira, Maria inclina o seu rosto na direção do Cristo, ela inclina a sua mão na direção do Cristo, para dizer, é Ele, é para Ele, tudo para Ele. Maria tem, aqui dá para a gente ver uma estrela só, né? Mas na maioria dos ícones de Nossa Senhora tem 3 estrelas, que é a virgindade de Maria antes, durante e depois, e também a trindade. Então são muitos elementos dos ícones que a gente pode aprender. Hoje o motivo não é ícone, mas eu quero que a gente veja aqui isso. Maria que se inclina, que aponta para o Cristo e que é iluminada. Ela que é cheia de graça. Graça que não vem dela, mas que é dada por Deus, né? Pouco se fala, né, de Maria nas Sagradas Escrituras. Quem mais fala é Lucas, que traz Maria como essa primeira discípula que ouve e guarda no seu coração. Ela é chamada também de peregrina na fé. Ela nos ensina a seguir o Senhor. Ela também, Lucas, ele faz muito essa opção por aquele que sofre, pelo pobre, né? Por isso, no Magnífica, ela vai falar sobre isso, né? Exaltou os humildes, derrubou do trono os poderosos. A gente não pode se esquecer disso. Hoje existe, é engraçado, né, que tem uma ala também na igreja católica, mais pentecostal, que traz o que tem de pior da linha evangélica da teologia da prosperidade. Tem tanta coisa boa dos evangélicos que poderíamos até aprender, mas o pessoal pega o que tem de pior, que até muitos evangélicos criticam. A gente tem que entender que prosperidade não é ter tudo que eu quero, né? Outro dia eu vi um pregador dizendo, eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui desse encontro depois que o Senhor fizer na minha vida aquilo que eu vim. Eu falei, então você senta e espera, queridão, porque quem é que manda aqui? Sou eu ou o Senhor? Eu não gosto desse tipo de coisa, de dizer que eu vou dar ordem em Deus, não, eu vou ficar aqui até o Senhor me tocar. Deus sabe a hora, Deus sabe o que é melhor para mim. Prosperidade não é ter tudo que eu quero, é ter tudo que eu preciso. E quem é que sabe que eu preciso? Só Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com uma teologia que vem muito do calvinismo, que é aquela teologia que o calvinismo trouxe muito o capitalismo nesse sentido, né? Se eu sou próspero, eu sou abençoado. Não, eu sou abençoado porque eu tenho a Deus.
Eu sou abençoado porque Ele me ilumina, porque Ele está comigo. E é isso que Maria nos ensina. Lucas também traz uma Maria cheia do Espírito Santo, quando ela visita Isabel, ela leva consigo o Espírito Santo. E então nós temos uma Maria que não é muito falada na Sagrada Escritura, mas tem um mas de todo tamanho aí, que ela esteve presente nos pontos cruciais da nossa fé. Maria presente na encarnação, porque ela mesma, aconteceu nela a encarnação. Maria presente no mistério pascal, a palavra fala, ela estava lá de pé. E Maria presente em Pentecostes. Então, encarnação, no mistério pascal e em Pentecostes. A encarnação aconteceu nela. O mistério pascal, ela estava lá nos ensinando a viver um momento mais difícil de sua vida. Imagina, seu filho morreu. Eu tenho um filho que quando ele ficou doentinho, aí você já fica tão desesperado, né? Tão preocupado. Ninguém quer ver o filho sofrer. Tem mães que falam assim, eu queria que isso que ele está sentindo acontecesse comigo, para poder tirar isso dele. Quem é pai e mãe sabe muito bem como é que é isso. Imagina você vendo então seu filho sendo preso, açoitado, e depois morto na sua frente, sem poder fazer nada. Ela estava lá nos ensinando a ficar de pé. E temos Maria no Pentecostes, que é a esposa do Espírito Santo. Aonde ela está, o Espírito Santo está. Hoje então eu quero trazer isso. Maria é uma escola da fé para nós. Está difícil? Pede a Maria, pede que ela esteja junto, peça a intercessão de Nossa Senhora. Está difícil? Reze o terço. Um grande santo dizia que se juntarmos todas as graças que Deus já deu no mundo, para todas as pessoas, para todos os santos, imagine bem, todas as graças que todos os santos já receberam não chegam nem perto da graça maior que Maria teve de gerar Jesus no seu ventre. Se juntarmos todas as graças, não chegaríamos aos pés da graça maior que Maria teve. Eu fico imaginando que Maria, nas madrugadas lá, enquanto Jesus criança, bebê, acordava, depois dava de mamar para ele, colocava ele lá de novo na caminha, devia ficar olhando e adorando a Jesus, né? Que graça, 30 anos, Jesus teve 3 anos de vida pública, 3, mas com Maria na casa dela, 30, são 30 anos, gente. Imagina o que é isso na vida de uma pessoa, ter Jesus face a face, ter Jesus do seu lado, carregar no colo. Não precisa falar muito de Maria na Sagrada Escritura. É só a gente tentar usar um pouquinho da imaginação. Sabe, a gente tem que entender que nem tudo está escrito na palavra do Senhor. Não dava para escrever tudo. Mas a gente tem que tentar imaginar que Jesus passou 30 anos com ela. E quantas experiências essa mulher não viveu ao lado de Jesus, que não estão relatadas? Como é possível pensarmos e imaginarmos que ela poderia ser uma mulher qualquer? Não tem como. E aí o anjo fala para ela, ave cheia de graça. Que caritomene em grego, que é alegra-te, ó cheia de graça. Ou seja, ela não ficou cheia de graça depois que Jesus foi concebido no seu ventre. Não. Ela foi concebida cheia de graça, porque Deus assim o quis. Cheia, repleta de graça. Não teve mais ninguém na Sagrada Escritura que teve essa fala de Deus. A gente tem que entender que quando um anjo fala, não foi o anjo que falou, Gabriel é o mensageiro, ele está levando uma mensagem de quem? De Deus. Então é Deus dizendo, alegra-te, ó cheia de graça, cheia, transbordante dessa graça. E essa mulher cheia de graça, que é a identidade mais profunda de Maria, se a gente pode dizer, uma identidade de Maria, ela é cheia, repleta dessa graça. E graça é o quê? É presença de Deus. Somos chamados, eu e você, a sermos cheios dessa graça que transborda. É por isso que muita gente fala, um dos temas que eu mais falo na internet e que mais dá engajamento no sentido de que as pessoas querem mais saber e querem mais perguntar é o quê? Como trazer minha família para Deus. É difícil evangelizar dentro de casa, é ou não é? É muito difícil. Por quê?
Porque lá o povo sabe como é que a gente é. Lá não tem máscara, lá não dá para... Aqui na igreja é bonitinho, né? Olha lá, ele pregando, olha que coisa bonita, ele celebrando. Mas dentro de casa, as pessoas sabem das minhas preguiças, dos meus medos, dos meus anseios, das mentirinhas, das coisas que a gente faz que não deveria fazer, das coisas que a gente não faz, mas que deveria fazer. Dentro de casa todo mundo vê. É aí que é o grande desafio. E quando eu sou cheio da presença do Senhor, cheio de graça, acontece um transbordamento que acaba atingindo as pessoas próximas a mim. Então, o segredo para que as pessoas da minha casa também queiram ser de Deus é ser cheio da graça, cheio da presença do Senhor. Não tem mistério, não tem segredo. É isso. É ser cheio da presença do Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Ah, mas lá em casa você não sabe como é que é. Lá em casa é um inferno, lá em casa é pessoa difícil, lá em casa não quer saber de nada. Eu sei disso. Mas uma hora vai vir. A gente tem que ter paciência. Não é no nosso tempo. Igual Santa Mônica, né? Foi para 30 anos rezando para Santo Agostinho. Santa Rita, né? É hoje, né? O dia de Santa Rita. Ela rezou pelo marido dela também, muito tempo. Antes dele falecer. Para que ele se convertesse. E antes de morrer, ele se converteu. Mas ela rezou, muito tempo. Homem difícil. Homem brigão. Cheio de problema. Exatamente. E ela foi perseverante na oração. Ou seja, às vezes a gente quer que a graça que a gente tanto pede de Deus venha na hora que a gente quer, ou então caia no nosso colo como um passo de mágica. As coisas de Deus, meu irmão e minha irmã, não funcionam como um passo de mágica. Elas vêm no tempo certo, no tempo de Deus, mas eu preciso ser um homem e uma mulher de atitude. Aí, o que eu estou fazendo para que a graça do Senhor, de fato, aconteça na minha vida? E o que é essa graça? Vamos pensar um pouquinho agora, falando dessa ave cheia de graça. O que é a graça? A graça ela pode ser entendida, procurando no dicionário, como graciosidade, beleza, amabilidade. Mas a graça bíblica que a gente fala, ela vai muito mais além do que isso. O primeiro significado da graça é um benefício gratuito. Ficou muito na moda esses dias aí, depois que o presidente deu aquele famoso indulto para um deputado aí, vocês ficaram sabendo. A palavra certa desse indulto, ele foi agraciado pelo indulto. É uma nomenclatura jurídica, a graça do indulto, ou seja, também na nossa vida, a graça é isso que Deus nos dá, que nos livra do mal, nos livra de alguma coisa que nos prende. Em Êxodo 33, fala assim: concedo a minha graça a quem quiser, diz o Senhor. Ou seja, graça é aquilo que vem do Senhor. Primeira definição de graça. Então, a ave cheia de graça, essa graça veio do Senhor. Um outro significado na Bíblia para a graça é que indica uma qualidade inerente àquela pessoa ou àquela criatura, uma qualidade. Então, ou seja, a graça tem duas definições bíblicas. A primeira é que é algo que recebemos de Deus. E o segundo, já que recebemos, então se transforma numa qualidade. A grande qualidade de Maria, a qualidade primeira, é essa graça. E aí somos nós chamados a vivermos essa graça para ser a qualidade essencial para a nossa vida. Por que uma das primeiras coisas que a gente ouve falar na palavra do Senhor de Maria, sobre Maria, é a ave cheia de graça? Poderia ter muitas coisas para poder falar, outros até historicamente, até a genealogia dela, não, mas fala, ave cheia de graça, porque a graça é o primeiro chamado a cada um de nós. A graça e o cristianismo se confundem. Nós precisamos da graça. A graça representa a raiz da nossa essência como cristãos. Guarde isso. Sem a graça eu não sou nada. Sem a graça eu não caminho. E Maria recebeu primeiramente isso na sua vida. É uma característica do cristianismo. O que seria de nós sem essa graça? O que seria de nós? É loucura a gente achar que poderia viver sem essa graça. Cardeal Raniero Cantalamessa, que eu gosto muito, aliás, indico, todo mundo deve conhecer, mas qualquer livro que este homem escrever, aproveitem, porque ele já está mais de idade avançada, não sabemos até quando ele irá escrever.
qualquer livro que este ser humano escrever, adquira, compre. Raniero Cantalamessa. Ele hoje é cardeal, ele é um frade capuchinho, ele é o pregador do Papa. Quando o Papa quer ouvir uma pregação, ele escuta, oficialmente ele é o pregador. Ele era de João Paulo II, depois de Bento XVI, o maior teólogo vivo que a gente já poderia ter, que é Bento XVI, 95 anos, né, ele está hoje, e Papa Francisco. Ele prega para o Papa, sempre na Quaresma, sempre na Páscoa. Procure saber. Não precisa nem, não posso comprar. Olha na internet as catequeses de Raniero Cantalamessa. E Raniero Cantalamessa, ele diz assim: o grande pecado da humanidade hoje é saber que Deus existe, mas viver como se Deus não existisse. É isso que o mundo faz hoje, gente. Sabe que Deus existe, até coloca frases bíblicas no Instagram, eu não entendo. Existem mulheres que colocam fotos sensuais, escrevem frases bíblicas embaixo, não combina. As pessoas sabem que Deus existe, mas vivem a conduta da sua fé como se Deus não existisse. Este é o grande pecado. Ou seja, eu me basto, eu não preciso do Senhor. É isso que leva muitas vezes a humanidade ao declínio. E a nossa vida também. Será que em tudo na minha vida, eu permito que Deus venha a agir? Será que eu tenho perguntado para Deus, eu tenho que fazer isso ou não? É isso, é simples assim. Vou tomar uma decisão, não, eu já resolvi, eu ponderei, tudo bem, você resolveu, você viu os prós, você viu os contras, mas você rezou? Você foi diante do Santíssimo e colocar aquela decisão importante na sua vida? Porque Santo Inácio de Loyola dizia o seguinte: se você quer saber se uma decisão vem de Deus ou não, você vai perceber se aquela decisão te trouxe paz. Então você quer tomar uma decisão, na hora que você pensa em tomar aquela decisão, te trouxe paz, é de Deus, porque Deus é Deus de paz. Quando Ele ressuscita e aparece aos seus, Ele sopra sobre eles e diz: a paz esteja convosco. Se não tem paz, não é de Deus, simples assim. As decisões de Deus na nossa vida nos trazem paz. Então, quando o anjo fala, ave cheia de graça, e o Senhor está contigo, é praticamente dizer a mesma coisa, porque a graça é a presença do Senhor em nós. No Evangelho de hoje, fala que, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Isso é a graça de Deus. Não vou entrar nesse assunto não, porque tem a missa ainda, deixa para a homilia. O padre pediu para eu fazer uma homilia para esse povo, eu falei: gente, quando eu estou aí, vocês me dão serviço. E aí eles levam a pé da letra e me dão serviço mesmo. Então a gente partilha isso do Evangelho, mas é a mesma coisa, a graça do Senhor e a presença do Senhor é praticamente a mesma coisa. E eu sou chamado a viver na minha vida a presença do Senhor. Eu sou o templo de Deus. Fala para quem está do seu lado: você é templo de Deus. Deus está aí, Deus vive em você. Somos templo. E sabe que é bonito isso? Quando eu percebo que eu sou o templo de Deus e o meu irmão também é templo de Deus, eu vejo que existe uma semente de fé no meu irmão. E aí fica mais fácil eu viver a fraternidade, o amor e o perdão. Por que eu tenho dificuldade em perdoar? Porque eu olho para o meu irmão e vejo pecado. Claro, eu também sou pecador, então nós temos os olhos humanos. Mas quando eu entendo que existe uma semente do bem, que o meu irmão é melhor do que aquilo que ele está fazendo, olha que lindo, às vezes ele cometeu um erro para comigo, mas eu sei que ele pode ser melhor do que aquilo. Por quê? Porque eu sei que tem Deus nele. Em algum momento, São João Paulo II, ele dizia que o Espírito Santo, ele está presente em todo ser humano, até aquele que você não gosta. Até aquele que a gente olha para ele e fala, mas está lá. E ele ainda fala, ele está presente em todo ser humano, mesmo que ele não saiba. Então, se eu consigo entender que o Espírito Santo e a presença do Senhor está em todos, eu perdoo com mais facilidade. Eu sei que meu irmão, ele pode ser muito melhor do que aquilo que ele está fazendo, do que aquilo que ele é hoje. Ele não é o pecado, ele está cometendo o pecado.
O que ele é, a essência dele, é a presença de Deus que está nele, ele só não sabe. Ah, Léo, mas está difícil, porque aquele lá não sabe de jeito nenhum. Pois é, então a nossa função é ser luz na vida do irmão, para que ele possa entender um dia, quem sabe. Pode ser que demore, pode ser que eu morra e nem veja, mas uma hora chega, uma hora ele perceberá. Então, a fraternidade só é difícil quando eu não entendo que o meu irmão tem a presença do Senhor. Existem muitos questionamentos sobre Maria. Tem gente que tem medo, de verdade, de amar e de honrar Maria, com medo de que tome o lugar da honra de Deus. Isso nunca vai acontecer. São Maximiliano Kolbe, outro santo que você precisa conhecer cada vez mais, ele dizia: ninguém vai amar Maria mais do que Jesus amou. Ninguém vai honrar Maria mais do que Jesus honrou. E ninguém vai amar Jesus mais do que Maria amou. Então nunca você vai conseguir amar Maria mais do que Jesus amou. Não tenha medo de se aproximar de Maria, de honrar Maria, de pedir a intercessão dela na sua vida, de ter ela pertinho. Deus, ela com Jesus às vezes não tem problema nenhum com isso. Tem gente que está lá o tempo inteiro, porque eu só oro com Maria, com Jesus eu nem oro tanto assim. Não tem problema. Pelo contrário, porque sempre que você chegar até ela, ela vai fazer esse gesto, este movimento de se inclinar até Jesus e de indicar o caminho a Jesus. Não se esqueçam aquilo que eu disse no início, Maria é espelho. Ela sempre vai refletir aquilo que é o Senhor. Então, ir a Maria é ir até Jesus. Ir a Maria é estar cheio da presença do Espírito Santo. Simples assim. Então, não tenha medo de cada vez buscar. E quanto mais marianos nós formos, né? Que lindo esse congresso mariano, né, gente? Parabéns, comunidade. Resposta por este congresso. E eu quero profetizar. Eu não gosto de profetizar, sabe? Eu acho que isso aí já... Eu não gosto, mas eu vou profetizar que esse congresso... Esse lugar aqui vai ficar minúsculo, porque esse congresso vai ter que ser feito daqui a pouco no maior ginásio que tem aqui em Teresina, de tão grande que ficará, porque Maria precisa ser honrada cada vez mais, precisamos mergulhar. Como é que é? Amém, louvado seja Deus. Quando eu falo que eu não gosto de profetizar, ou então de determinar, eu não sei se vocês fazem isso, se fazem, me perdoem, eu, Léo, não gosto. Irmão, eu determino na sua vida que vai acontecer isso, aí eu não gosto disso não. Eu viro para a pessoa e falo assim, pede para Deus me falar, porque Ele não manda recado para os outros, para mim não. Deus tem que confirmar no meu coração. Padre Zezinho uma vez escreveu assim, eu sou sacerdote católico, não posso determinar nada na sua vida, o que eu posso é rezar para que aquilo aconteça. Isso eu vou fazer, isso você pode ter certeza, eu vou estar orando para que a graça de Deus aconteça, mas dizer, eu determino a vitória na sua vida, meu irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Mas vamos lá, outra coisa que as pessoas falam muito, né? Jesus é o único caminho, o único mediador para Deus, está escrito isso na carta de Tiago. Ele é, e de fato ele é o único mediador. E agora, vamos descascar esse abacaxi. Se Jesus é o único mediador entre nós e Deus, onde que entra a intercessão dos santos e de Maria? Teologia básica, vamos lá. Como é que a gente pode dizer que os santos intercedem por nós? Se Jesus é o único mediador, e de fato ele é o único mediador. Pois é, a senhora está de máscara, eu não ouvi nada que a senhora falou. Como é que é? Fala de novo. Exatamente, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pede que intercede junto ao seu filho, está dizendo aqui. Mas, para que eu vou pedir para Maria, se Jesus é o único mediador? Tem um problema aí que as pessoas às vezes não sabem. E existe uma explicação simples e básica para isso. Alguém mais quer comentar? Pode falar. Por quê?
Se Jesus é o único mediador, como os santos podem? Diga. Oi? Tá, mas e se eu pedir para São Francisco? Ele não é mãe? Ó, eu sou fã de São José, eu sou... Tá, ela foi escolhida para ser... Não, mas e São José? E se eu quiser pedir para São José? E se eu quiser pedir para São João Paulo II? Se eu quiser pedir para Santa Teresa de Calcutá, entendem? E se eu pedir para você? Você pode rezar também, então vamos lá. Jesus, São Paulo fala que Jesus é a cabeça do corpo místico da igreja, do corpo místico de Cristo. Então Maria, ela faz parte da igreja, eu e você também. Nós somos igreja, nós somos corpo místico de Cristo, nós também somos este corpo de Cristo. Então, quando eu oro por alguém, quando Maria intercede por mim, quem está orando é o corpo místico de Cristo, é Cristo, o único mediador. É o único mediador, é Cristo. Continua sendo Ele o único mediador, mas através do corpo místico. Quando o corpo ora, todo o corpo místico ora, a igreja ora. Por isso eu posso pedir para alguém orar por mim, por isso eu posso pedir para os santos orarem por mim, eu posso pedir para Maria orar por mim. Isso é maravilhoso. São os santos que intercedem por nós, porque é o corpo místico de Cristo. Por isso, nós não podemos dizer uma famosa frase que ela é errada. A igreja é santa e pecadora. Não, não é pecadora. Maria faz parte do corpo místico de Cristo, ela é a primeira, ela inaugura o corpo místico de Cristo a partir do momento quando ela se entrega ao Senhor no seu sim. Maria não tem pecado. Então não posso dizer que a igreja, Jesus é a cabeça, ele também faz parte do corpo místico de Cristo. Jesus não tem pecado. Então a igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa sempre. Mas existem pessoas pecadoras dentro da igreja. Então quando você ouvir falar, a igreja é santa e pecadora, você fala, alto lá! Maria não tem pecado, Jesus não tem pecado, eles também fazem parte da igreja, então não é santa e pecadora. Ela é santa com pessoas pecadoras que fazem parte dela, entre elas eu e tu, né? Está entendido? A gente não pode esquecer nunca isso. Então, imagine uma estrada, ainda falando de Jesus como o único caminho. Jesus é a estrada, Ele é o único caminho. Se você entrar numa estrada, que você ainda está lá, tem lugar que você não conhece, você pega o seu carro. Como é que você sabe que quando você estiver chegando no lugar que você quer chegar, você tem que virar à direita? Uma placa. Maria e os santos são essa placa. O GPS, alguém falou GPS hoje aqui hoje. Hoje não tem mais placa, é GPS. Vire à direita, é o GPS. Então Maria é este GPS. Outra característica que a gente pode trazer para Maria é que nós não vivemos sem a água. E a água viva é Cristo Jesus. Mas vamos dizer que você mora num lugar que você precisa ir buscar a água. A água hoje chega na nossa casa, na nossa torneira, mas aí não chega, você tem que buscar a água. Mas aí alguém tem a brilhante ideia de fazer um encanamento para que a água chegue até você. Maria é este encanamento para que a água chegue até nós. Você vive sem o encanamento? Até dá para viver, mas ela facilita demais essa água chegar na nossa vida, não facilita? Então, são elementos que nos ajudam a entender a grande falácia, né, de que eu não preciso de Maria. Meu irmão e minha irmã, se até Jesus quis precisar de Maria, quem sou eu para não precisar de Maria? Ele quis precisar, não é verdade? E ela não rouba essa glória de Deus, ela é reflexo da glória de Deus. A gente só louva Maria porque a glória de Deus está nela. E Maria hoje, ela quer visitar a nossa casa. Permita que Maria visite a sua casa. Vocês têm aqui aquela devoção de Nossa Senhora de Chanstar, que visita a capelinha, que visita a nossa casa. É tão bonito isso e é muito simbólico. Ela está aqui, ó. Isso é muito simbólico. Ela nessa capelinha, que é uma igreja que visita a nossa casa. Eu preciso abrir a casa do meu coração, a casa da minha família, para que Maria venha me visitar. Na Sagrada Escritura, Maria visitou 3 casas. Quando eu falo visitou, ela esteve em 3 casas.
A primeira casa que ela foi visitar foi a casa de Isabel. A segunda casa que ela visitou foi a casa de Caná da Galileia. E a terceira casa que ela esteve é a casa lá do cenáculo. 3 casas, guarde isso: Isabel, Caná e cenáculo. Na casa de Isabel, ela levou Jesus até aquela situação de uma mulher idosa, de uma mulher que precisava de ajuda. Então, na casa de Isabel, Maria leva Jesus ao problema, à situação. Na casa de Caná, ela leva a situação e o problema para Jesus. Olha a diferença. Então ela leva primeiro Jesus, e foi a primeira missionária que levou Jesus. Maria também nos ensina a ser missionários, levar Jesus dentro de nós, até as pessoas. Então ela leva Jesus à situação. Em Caná, na outra casa, ela leva a situação até Jesus. E no cenáculo? No cenáculo acontecem 2 coisas. No cenáculo, Maria, ela atrai aqueles homens, porque lá fala que estavam os apóstolos, não fala o nome deles, mas o nome de alguém em Atos fala o nome de Maria, a mãe de Jesus. Ela nominalmente é citada ali. Vocês já viram, muita gente aqui tem família numerosa, muitos filhos, sim ou não? Então você tem uma família numerosa, no domingo, geralmente a gente vai almoçar na casa de mãe, né? Aí junta todo mundo lá para ir na casa de mãe. Quando a gente está reunindo todo mundo, a mãe parece que é este centro, esse centralizador, é a pessoa que na família atrai todo mundo. Eu conheço muitas famílias que depois que a mãe se vai, cada um vai para um canto. É ou não é verdade? Se o pai se for, a mãe estiver lá, todo mundo continua indo. Mas a mamãe se vai. Tem algum irmão ou outro que até tenta manter a tradição, mas não tem jeito. O famoso almoço de domingo na casa de mãe, é a mãe que reúne os seus filhos. Maria estava fazendo isso no cenáculo, estava reunindo os seus. Maria estava atraindo para a igreja. Maria faz isso hoje na igreja, ela atrai a todos para que não exista dispersão. Por que os nossos irmãos evangélicos, e eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, eu morei dentro de um mosteiro da comunidade TZ, que eu estava conversando com o padre, que é um mosteiro ecumênico. Lá vivem católicos, protestantes, evangélicos, lá os luteranos, os anglicanos, ortodoxos, vivem juntos. Mas é uma comunidade basicamente católica, mas que vive essa fraternidade. Meu irmão e minha irmã, existem hoje mais de 48 mil denominações evangélicas. Depois de Lutero, até hoje, mais de 48 mil separações, divisões. Na Igreja Católica só existe uma. Por quê? Porque tem a mãe que reúne os seus. Sem a mãe, vira divisão. Guarda isso. É Maria que reúne os seus filhos. Ela que tem essa capacidade. Quando os nossos irmãos evangélicos não a reconhecem como mãe, qualquer motivo é motivo para divisão e abrir uma nova igreja. Isso é seríssimo. Por isso a Igreja Católica está firme até hoje. Está firme isso aí até hoje. E a outra característica que Maria fazia ali, ela é a esposa do Espírito Santo. E é tão bonito quando você vê, porque um esposo com esposa, eles são uma só carne. Quando você vê uma esposa, você já pensa, você vê uma mulher, você conhece o esposo dela, mas você vê só ela, você já logo pensa no esposo, na família. A mesma coisa, se você conhece uma pessoa, um homem, e aí ele sabe que ele é casado, você já conhece e já pensa, já pergunta como vai a esposa, ou pergunta para a esposa como vai o esposo. E se ela está ali como referência da esposa do Espírito Santo, né, como diziam um grande amigo meu, dizia que Maria estava lá como um para-raio para o Espírito Santo chegar nesse sentido junto com os apóstolos, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Mas tem uma coisa que me encanta em Nossa Senhora, porque se tem algo que para mim, uma canção que eu fiz de Nossa Senhora que se chama Mãe da Confiança. O padre estava me perguntando se eu tenho música de Maria, eu falei, tem uma só, padre, se chama Mãe da Confiança. Aí tem uma parte que fala dela que é mãe
ensina a amar, ensina a perdoar. Para mim, Maria sempre me ensina. Em tudo isso que a gente está partilhando agora, são coisas que eu aprendo com Maria. E se tem uma coisa que ela ensina, e que para mim me ensina muito, é a perseverança. Veja bem, no momento de Pentecostes, estavam todos com medo, a palavra fala, estavam com portas fechadas, e estavam todos com medo. E Maria estava lá, não, vem cá que vai dar certo, vamos ficar todo mundo junto. A sensação que eu tenho é essa, que ela está reunindo e ensinando a ser perseverante, assim como ela ensinou a ser perseverante lá na cruz. Todos fugiram, todos. Pedro negou. Marcos, a palavra fala que Marcos estava lá no monte lá das oliveiras, e quando os guardas chegam, ele deve ter saído de casa no meio da madrugada, e não deve ter colocado roupa, né? E ele colocou só um manto, porque a palavra fala que o guarda segurou o manto dele e ele fugiu, pelado. Imagina a cena. Eu gosto de imaginar as cenas do evangelho, né? Porque lá não fala, mas eu fico imaginando um homem pelado, 3 horas da manhã, correndo, socorro, pelado, só. Marcos, evangelista. Pedro negou Jesus, os outros fugiram. Mas teve um homem que não fugiu e que ficou o tempo inteiro lá no lado da cruz. Esse homem se chama João. Por que ele ficou ao lado da cruz? Porque ele tinha do lado dele Maria. Todas as vezes que você tiver Maria na sua vida do seu lado, você enfrentará os piores desafios de pé. Você não vai fugir. Você não vai fugir. E um detalhe: todos os apóstolos morreram martirizados. João não. Acredito eu que Deus o poupou, porque ele estava com uma missão de levar Maria para sua casa. Nós sabemos muito bem que uma viúva sem filhos estava fadada a viver na miséria. Tanto é que existia um apostolado muito forte em Atos dos Apóstolos, que até os diáconos ajudavam muito quando os diáconos foram criados lá já, ainda em Atos dos Apóstolos, que era cuidar das viúvas. Naquela época, uma mulher sem filhos, porque os filhos cuidavam das mães, uma mulher sem filhos, está aí a prova de que Maria não teve mais filhos. Ah, porque Maria teve mais filhos. Se ela tivesse, ela não precisaria ter, João não precisaria ter recebido na sua casa. Só parece que não enxerga determinadas coisas. A gente precisa um pouquinho de inteligência, só uma forcinha de vontade para poder a gente entender que as coisas não são muito bem assim. Se eu quiser, eu pego na Bíblia um texto fora de contexto. Como diz, né? Texto fora de contexto vira pretexto. Eu consigo pegar um trecho da Bíblia para poder reafirmar aquilo que eu quero, mas não é assim. Eu preciso entender todo o contexto para poder perceber que João recebeu Maria na sua casa, porque senão ela provavelmente ficaria abandonada, e Jesus olhando para ela, além de dar Maria como mãe para todos nós da humanidade, que João representa essa humanidade, né? João não foi martirizado, ficou lá para cuidar da nossa querida mãe. Gente, todos fugiram no momento da crucificação, somente quem tem Maria do lado vai permanecer. Maria nos ensina então a perseverar, e nos ensina a enfrentar as situações difíceis da nossa vida, porque a gente no desespero, hoje parece que a gente vive num mundo onde é uma geração muito mimimi, né? Qualquer coisinha, falta masculinidade, falta feminilidade, falta essa vivência que o cristianismo, graças a Deus, ainda está trazendo isso, né? Porque a gente tem visto aí também muita falta de masculinidade dentro da própria igreja, mas a gente precisa entender essa força de enfrentar os desafios. Se eu tenho algo para enfrentar difícil na minha vida, eu preciso enfrentar. Tem gente que gosta de dizer assim: esse assunto aí, eu virei a página. Não vire a página, pelo amor de Deus, resolva aquela página. Esse assunto aí, eu botei uma pedra, mas um dia quando aquela pedra for tirada, vai estar fedendo, porque não foi resolvido. Resolva. E Maria nos ensina a estar ali de pé. Quem já teve uma notícia tão difícil, mas tão difícil, parece que a gente perde as forças nas pernas, né? Tem aquela famosa frase que alguém liga para você e fala assim: ô fulano, beleza? Tem uma notícia para te dar. Você está sentado? Não é assim que eles falam? Por quê? Porque você perde as forças quando a notícia é tão drástica e tão forte. Maria, e a palavra fala que ela estava de pé
diante do Senhor, nos mostra a fortaleza de quem crê em Deus. Sabe como é bonito a gente perceber uma pessoa cheia da presença de Deus, como Maria, cheia da graça. Quando você enfrenta alguma situação na sua vida, você enfrenta triste, Maria estava chorando, mas sereno. Você já percebeu quando você vai no enterro? Compare o enterro de uma pessoa cheio da graça, cheio da presença de Deus, perdeu seus entes queridos, aquela pessoa está lá, ela chora. Eu fui no enterro recentemente, agora a gente vai muito em enterro, né, padre? Fazer as exéquias lá como diácono, e é tão difícil, você está lá, mas ao mesmo tempo é muito bonito você ver a serenidade das pessoas que são pessoas de fé, pessoas de Deus. Aí estava lá, a senhora estava triste, mas estava bem, estava serena. Por quê? Porque ela entende e ela sabe onde ela colocou a esperança da vida dela, não naquela pessoa. Ao mesmo tempo, eu já presenciei uma esposa de uma pessoa que tinha falecido. Essa mulher começou a arrumar uma tremedeira, segurar ela queria se julgar lá na hora que o caixão estava descendo, me leva com vocês, eu não podia ter ido, aquele desespero todo, né? Tinha até o caso da mulher que estava muito perto do lugar lá, né? Me leva, aí ela... O barranco meio que caiu, você caiu lá dentro. Aí na hora ela falou, me tira. Aí o coveiro falou, a senhora decide, a senhora quer ir, ou a senhora quer só voltar. Mas são os desesperos da nossa vida que as pessoas às vezes perdem. Aí eu vou dizer uma coisa para você, não coloque a responsabilidade da sua felicidade nas costas de alguém. Ninguém pode te fazer feliz, se não for Deus. Ah, Léo, mas o meu filho me faz feliz, o meu esposo não, ele te dá momentos de felicidade, na felicidade que ele consegue te dar, que é essa felicidade humana, mas eu estou dizendo de uma felicidade plena, que nos preenche, aquilo que Santo Agostinho dizia, existe um buraco dentro do meu coração, olha isso, existe um vazio dentro do meu peito que tem um tamanho de Deus. Gente, pelo amor de Deus, qual que é o tamanho de Deus? É infinito. Olha o tamanho do buraco que você tem no seu peito. Somente Deus pode ocupar este buraco. É essa graça que eu estou falando desde o início, essa cheia de graça, que Maria nos ensina a ser cheios de graça também, que é um dom de Deus, que não vem dela, é ela que é iluminada pelo Senhor, mas ela é toda cheia de graça, e nos ensina, vocês também podem estar cheios de graça. É a santidade que nós buscamos todos os dias, e que eu preciso desse transbordamento. Quando eu entendo isso, eu posso falar como Santa Teresa de Ávila. Eu sou apaixonado com Santa Teresa de Ávila, que mulher maravilhosa. Ela dizia, não te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, só Deus. Teve um dia que Santa Teresa teve um momento que ela não estava querendo rezar. Vocês conhecem a história? Ficou lá. Vocês conhecem já? Ela foi diante do Santíssimo. Adoro contar a história. Eu tenho um programa na TV Evangelizar que vai estrear agora, no mês que vem, e tem um quadro lá que chama Histórias de Fé. Então eu gosto de contar sempre uma historinha, ou bíblica, ou de um santo, ou história de alguma criança, alguma coisa assim. E aí lá a gente tira essa mensagem, né? Santa Teresa estava diante do Santíssimo sem nenhum pingo de vontade de rezar, mas falou, Senhor, estou aqui. Eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui. Já que eu estou sem inspiração para rezar, eu vou contar os tijolinhos da capela. E começou a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí contou lá, 378, amém, foi embora. Foi lá para o quarto dela. No final da vida, ela conversava com Jesus, assim, uma intimidade maravilhosa, né? Conversando com Jesus. Senhor, quando foi que eu mais te amei? E Jesus respondeu, quando você estava na capela sem querer estar, contando os tijolinhos. Isso é muito bonito. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer na nossa fé, nem sempre a minha relação com Deus, que é relação, eu nem sempre faço aquilo que eu desejo. A minha esposa, que é médica, hoje ela não faz mais plantão, mas teve uma época que ela fazia muito plantão e pegava muito cedo, às vezes ela tinha que ir de madrugada fazer um parto, ela era ginecologista, né? E ela tem uma grande dificuldade de acordar de manhã, sabe? Eu não, eu acordo cantando. Tem um amigo meu que fala assim, se você conhece alguém que acorda cantando, se afasta dessa pessoa que não é de Deus. Mas eu sou assim, eu acordo, posso ter dormido pouquinho, já, glória a Deus, já ponho uma música, e eu faço isso com meu filho também, boto música para ele. Ela não, ela acorda, senta lá e fica olhando para o nada.
Eu acho que ela fica sentada lá esperando fazer o download da alma e descer. Depois que faz 100% de download concluído, ela levanta e vai. Aquela pessoa que você fala bom dia por quê? Tem gente que é assim, né? Então ela tem dificuldade de dirigir de manhã, mas ela sabe dirigir. Então eu fazia essa delicadeza, até porque eu viajo muito para a gente poder ter mais tempo livre. Isso aí fica para um outro dia que eu ia falar sobre casais, que a gente também trabalha muito. E aí eu cheguei tarde um dia, sabe? Muito tarde de um evento, e aí amanhã eu vou dormir até 9 horas da manhã, vou dormir até tarde. Aí 5h30 da manhã toca o despertador, ela levanta. Eu fiquei quietinho lá na cama assim. Eu vou fingir que eu não estou ouvindo, vou continuar dormindo. Se ela sabe dirigir, ela pode ir sozinha. Qual é o problema? Quantas vezes ela já fez isso? Antes de casar comigo, ela já fazia isso. Por que agora eu tenho que levar? Eu fiquei lá. Não deu 5 minutos, eu estava de pé, com a roupa pronta e levando ela para o hospital. Eu queria ter ido, mas quem disse que num relacionamento a gente só faz aquilo que a gente quer? Quem disse que com Deus a gente só faz aquilo que a gente quer? Gente, existe um esforço que, se eu não fizer, não vai cair do céu. Não existe, não é passe de mágica. A gente tem que parar de achar que é passe de mágica. Tem muita gente que faz Jesus de garçom. Por favor, aqui eu precisando disso. Quando você só chama Jesus quando você precisa, nas nossas necessidades. Não, existe um relacionamento a ser construído. Relacionamento, e como existe homem e mulher, como existe marido e esposa, existe relacionamento a ser construído com Deus. E isso exige esforço. Por isso a palavra fala: orai sem cessar. Você vai fazer da sua vida uma oração. Encontra Jesus em todos os momentos. Santa Teresa outro dia estava lavando as panelas, de repente ela estava lá lavando, ela parou um pouquinho, ficou assim nas panelas, parou, depois voltou, as irmãs olharam para ela assim, ela falou: olha, a gente também pode encontrar Jesus no meio das panelas. A gente pode encontrar Jesus dentro do ônibus. A gente pode encontrar Jesus lá em casa, no seu trabalho, aonde você realiza as suas funções. A gente encontra Jesus aonde a gente quiser, porque Ele está em todos os lugares. Mas para isso, eu preciso treinar os meus ouvidos. Tem tanta coisa para falar que não vai dar tempo, já está acabando. A gente tem a missa ainda. Olha que profético, né? A gente está aqui num congresso organizado por uma comunidade que se chama Resposta. Resposta tem a ver com o quê? Com sim. Maria deu uma resposta a Deus. Comunidade Resposta tem tudo a ver com Maria. Ela deu a grande resposta que o céu esperava. É este sim de Maria, que muita gente chama de fiat, que em latim significa faça-se. Mas Maria não falava latim. Mas o evangelho foi escrito em grego. Então ela poderia ter dito genoito, que significa faça-se em grego. Mas ela também não falava grego. Maria falava aramaico. E a palavra mais que se identifica, nós não sabemos, não tinha ninguém lá gravando no dia que o anjo chegou para ela, mas ela pode ter falado para Lucas, que escreveu, né? O que Maria pode ter falado em hebraico? Uma palavra que vocês falam todos os dias. Quem acha? Quem quer arriscar? A gente fala na missa. Amém. É uma palavra hebraica, que significa assim seja. Assim seja. Provavelmente ela disse: este amém é uma resposta a Deus. E o que eu acho fantástico, para a gente já encerrar esse nosso momento, porque tem a missa, que este sim de Maria, este amém de Maria, não foi somente naquela hora. Gente, Maria precisou dar o seu sim todos os dias. Mas ela já era santa, então não precisava. Gente, pelo amor de Deus, se Jesus foi tentado no deserto, Jesus, que é o Senhor, Ele foi tentado, você acha que Maria, que não é Jesus, que não é Senhor, que não é Deus, não foi tentada? Então, durante a sua vida, ela pode ter enfrentado dezenas e centenas de tentações para que ela dissesse não. Porque ela poderia ter dito sim naquele momento, aí Jesus nasceu e tudo mais, mas ela poderia em algum momento dizer não a Deus, aos chamados de Deus que Ele nos faz todos os dias. E ela nos ensina a dar sim na nossa vida todos os dias. Eu e você somos chamados a dar esta resposta ao Senhor.
O tempo inteiro Ele espera de nós. Guarde isso, você está aqui no encontro da comunidade de resposta. O tempo inteiro o Senhor quer de você uma resposta. Qual é a resposta que você quer dar? Você pode dar sim, mas você pode dar não. Mas existe não na nossa vida que pode ser um sim. É quando eu dou não à ação de um inimigo. É quando Jesus disse não às tentações. Provavelmente, Maria também foi tentada. Com certeza. Se Jesus foi tentado, ela também foi tentada. E ela teve que dizer não aos pensamentos e às coisas que o inimigo fez na vida dela. Para que eu tenho dito sim na minha vida? Quais são as coisas que eu tenho dito sim? E preste bastante atenção, diante do que você disser sim, você vai fazer com que a sua vida seja mais cheia de graça ou menos. Porque na nossa vida funciona assim. Eu falei do vazio que tem no meu coração e que Deus quer entrar aqui. O espaço que eu der, Ele vai ocupar. Deus quer ocupar o vazio no meu coração. O espaço que eu der, seja 10% que eu vou abrir do meu coração, é o espaço que Ele vai entrar. Quanto mais espaço eu der no meu coração, mais espaço Ele vai ocupar. E você não tem noção, a quantidade de bênção está esperando na sua vida, para quanto mais você abrir o seu coração. E pode ter certeza, nunca você vai conseguir abrir 100%. Sabe por quê? Porque Deus é infinito. Nós nunca vamos conseguir esgotar as possibilidades de Deus. Eu vou estar velhinho e ainda me surpreendendo com tudo que Deus pode fazer. Puxa vida, olha isso. Eu tenho 30 anos de caminhada, eu tenho 50 anos de caminhada, eu já vi de tudo. Eu já vi isso, já vi aquilo outro, já vi Deus fazendo isso. Mas hoje Deus me surpreendeu. Por quê? Porque Ele faz novas todas as coisas. Sempre. Você nunca esgotará as possibilidades de Deus. Por isso que eu acho que Maria, o tempo inteiro, ela se encantava com as coisas de Deus o tempo inteiro. Mãe do Senhor, a mãe do Salvador, o tempo inteiro ela se encantava com Deus ali diante dela. Você nunca esgotará. Então nunca se esqueça disso. O espaço que eu der é o espaço que Ele vai ocupar. Quanto mais espaço eu der, mais espaço Ele vai ocupar. Isso é ser cheio de graça. E aí eu vou dando o meu sim. Então os sims que eu vou dando na minha vida, eles vão pautando a quantidade de bênção que vai sendo infundida na minha vida. E os nãos que eu dou, não ao inimigo, o que você tem assistido, quem você tem seguido na internet, o que você tem ouvido. Maria é comparada com Eva, né, muitas vezes. A ave, contrário de Eva. Eva deu ouvido à serpente, e aí o mal entrou no mundo. Maria deu ouvido a Deus através do anjo, e a salvação entrou no mundo. Existe esse paralelo de Eva, por isso o evangelista João chama Maria de mulher, ainda não chegou a hora. O evangelista João, é tanta coisa para falar, não dá tempo. O evangelista João, ele escreve o evangelho dele pautado na criação. Como é que começa a primeira frase da Bíblia? Em Gênesis, no princípio. Exatamente, no princípio, aí mesma coisa acontece em João. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Deus criou o mundo em 7 dias, o evangelista João vai dizendo no primeiro dia, depois ele vai dizendo no segundo dia, e se você for perceber nos primeiros capítulos do evangelista João, existem 7 dias, e João, ele só fala de 7 sinais, que ele chama de sinal, ele não chama de milagre, né? Só 7, um deles foi da bodas de Caná, que João fala, ou seja, também dos 7 dias, é fantástico. As 6 talhas de João, Jesus é a 7ª talha de vinho, né? Então, quando João escreve com a perspectiva de Gênesis da criação, ele traz Maria como mulher. É tão fantástico isso quando a gente vai estudando e vai percebendo isso na nossa vida. Então que a gente possa trazer a resposta, e eu vou encerrar contando o meu testemunho aqui rapidinho, essa resposta que a gente tem que dar a Deus na nossa vida. Qual é o que eu tenho dado de sim? Aí você tem que fazer seu exame de consciência. E faça isso todos os dias ao dormir. A gente, enquanto diácono, a gente tem que fazer a liturgia das horas todos os dias, mas eu já fazia, para mim não é esforço nenhum. E antes de dormir eu faço a oração das completas da liturgia das horas, e lá tem um momento que a gente faz exame de consciência. E eu penso naquele dia, o que eu fiz de bom, que eu preciso continuar fazendo?
o que eu não fiz de bom que eu poderia ter feito, o que eu fiz de mal que eu não deveria ter feito. É isso. Se a gente fizer isso todo dia, a gente vai começar a perceber essa graça de Deus acontecendo na minha vida. Pensa na sua vida, o que você precisa dizer não? Quais são as amizades que você tem que não te levam para Deus? Quais são os relacionamentos que te fazem cair? Quais são as referências que você tem escutado ou tem assistido? Quais são os programas de TV que você tem assistido, que você tem que parar de assistir? Quais são as páginas de internet, de perfil de Instagram que você tem? Quais são os grupos de WhatsApp que você participa, que você acha até engraçadinho as piadinhas que ele manda, mas que te fazem pecar? Outro dia eu saí de um grupo lá dos meus vizinhos, né, do meu prédio. Aí tem um grupo dos homens. Aí os homens mandando uns negócios lá, eu falei, o que é isso, gente? Todo mundo casado, tudo velho casado, mandando uns trem lá. Aí eu falei, ó, gente, valeu, não está agregando em nada, né? Eu saí. A gente deixa passar de madrugada para ninguém ficar chateado. Consigo. Lá, o Léo saiu, eu saí, ué. Por quê? Que me fazia pecar. Eu poderia ficar, nada demais, né? O que tem? Nada demais. Os caras fazendo piadinha, falando que quem é casado é triste, quem é solteiro é feliz. Então casou para quê, gente? Papa Francisco fala na Amores Letícia que o casal, o matrimônio, o casado, precisa ser testemunho, aonde vai, de que o casamento vale a pena, de que o matrimônio é bênção de Deus. Eu preciso ser testemunho na minha vida. Essa graça tão forte em mim, que as pessoas vão ver, vale a pena ser cristão, vale a pena ser um homem casado. Parar com essa piadinha aí, meus pêsames, casou, é o que mais vira piadinha hoje, é isso. O que eu estou fazendo para que isso mude? Meu sim e o meu não, qual é a sua resposta? E ela precisa ser diária. Maria deu resposta diária. Diária. Então, para encerrar, fala um pouquinho mais alto. Por quê? Essa é clássica, né? Os evangélicos, ela está dizendo que ela sabe porque os evangélicos discriminam Maria, porque o próprio Jesus discriminou, falou, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e Jesus fala, minha mãe e os meus irmãos é quem cumpre a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, quem mais fez a vontade de Deus? Então ela continua sendo mãe, em nenhum momento ele despreza nesse sentido. A gente tem que entender que Jesus ali estava dando um ensinamento, e Jesus aproveitava qualquer situação, qualquer fala, qualquer pergunta, qualquer questionamento para trazer um ensinamento. Jesus tinha pressa, ele teve 3 anos só de vivência com eles. Então qualquer coisa que acontecia, minha mãe e meus irmãos, ou seja, quem quer fazer parte da minha família, o corpo místico de Cristo, é aquele que faz a vontade de Deus. Maria é o grande exemplo da vontade de Deus, não tem nem como, né? Ela foi a que mais fez a vontade de Deus na sua vida. Minha mãe começou a participar de um grupo de oração, lá em casa nós somos 4 filhos, e aí a minha mãe começou a participar de um grupo de oração. Minha mãe era uma mulher muito brava, muito agressiva até, a gente apanhou, eu aprontei demais, né? Mas ela viu o pai dela bater nos seus irmãos, e ela acabou aprendendo dessa maneira com uma educação, então ela trouxe uma educação muito agressiva lá para a nossa casa, e claro que a gente também aprontava, né? Toda hora que minha mãe saía, eu quebrava alguma coisa lá em casa. Então, quando ela saía, ela me levava com ela, porque ela sabia que as coisas iam permanecer intactas. E aí, sofri, tadinho. Ela começou a participar e, de repente, ela mudou de uma maneira, ela continuou sendo uma mulher firme na sua educação com os filhos, mas mudou a sua maneira e a sua conduta para conosco. Isso nos chamou a atenção. Lembra? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Minha mãe nunca exigiu a nada. Ela simplesmente começou então a nos convidar a rezar o terço todos os dias após o almoço. Aí você pensa, mãe, terço, 50 vezes Ave Maria depois do almoço? Eu tinha 13 anos de idade. Eu falei, não tem jeito não. Aí eu falei com ela assim, então são 50 vezes Ave Maria, né? Vamos rezar uma Ave Maria cheia de graça. Aí a gente depois fica assim, idem. Eu brincava com ela. Não, tem que rezar tudo, Léo, porque a repetição nos leva a Deus. E é importante isso, a repetição nos leva a oração. Então eu querendo agradar a minha mãe, eu falei com ela, mãe, eu já percebi que a senhora tem 5 blocos de 10. Estava ouvindo aí, são 5 bloquinhos de 10. Não sabia que era mistério, né? Eu vou rezar o primeiro bloquinho de 10, depois eu saio, porque tem um intervalo entre um e outro, né? Tem outra coisa que a senhora reza, eu saio. Tá bom, então eu comecei, rezava um mistério, e na hora que ela falava glória ao Pai, eu levantava e saía. Eu estava rezando para agradar minha mãe.
Só que um dia eu resolvi ficar. Falei, eu percebi que era rápido. O terço é 15 minutos, gente. Ainda mais minha mãe que reza. Maria de gasto com você, Jesus. Reza rápido. Falei, mãe, tem que ser mais devagar, né? Aí eu sentava e começava a rezar todo o terço com ela. E meus irmãos começaram a vir também. Nós somos 4 filhos ali. Quando eu percebi, a gente começou a se encantar com aquele tipo de oração. Veja bem, minha mãe nunca exigiu, ela convidou. Imagina um adolescente de 13 anos de idade, outro de 15, outro de 17, são os meus irmãos, rezando o terço todos os dias. Que façanha foi essa que esta mulher conseguiu dentro da nossa casa, gente? Impressionante. E aí, a gente começou a rezar, teve um dia que minha mãe esqueceu. Aí eu peguei o terço, falei, mãe, esqueceu de rezar o terço, ó. Aí a gente foi rezar, depois eu virei para meus irmãos, ó. Eu lembrei mamãe do terço. Estava sentindo o cara dentro de casa, né? E aí, quando eu percebi, eu já estava completamente apaixonado, ela me chamou, eu já tocava desde os 11 anos de idade, ela me chamou para cantar num grupo de oração dela, comecei a ir também. Quando eu percebi, eu já estava completamente envolvido, e ali nascia a Banda Dominus, em 1989, depois de uma experiência com Nossa Senhora. Gente, veja se cumprindo na minha casa o crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. A minha mãe teve essa fé. Claro, ela rezou muito por nós nessa oração do terço, e aos poucos os irmãos, hoje eu sou diácono, tenho um irmão que foi ser padre, tem outro irmão que é consagrado na comunidade católica Shalom, o outro também tocou muitos anos na Banda Dominus. E tem muita gente que fala assim, que bênção, como é que eu passo para trazer minha família para Deus? Reza e reza. Mas meu marido não quer rezar, reze o dobro, vocês são uma só carne, né? Então reze o dobro, uma hora a graça vem. Tenha fé, acredite, saiba que Maria vai estar contigo, ela escuta a nossa oração e leva para o Senhor. Amém?